A vida que a gente pula. Por que esse título? Só pensando em como chegar lá, eu tô deixando a melhor parte, que é o agora, passar. Fala da vida, fala do dia a dia. Fala de como a gente se comporta em relação à nossa vida. Exato. E quando você fala de etapas puladas, o que seria isso? Um atraso de um dia mudou todo o cenário. Meu Deus. Não pula esse vídeo, porque hoje nós vamos falar desse tema que é o título desse livro, A Vida que a Gente Pula. Olha só, o que acontece na vida enquanto eu não chego. Esse livro é de autoria de Daiane Tavares, que está aqui conosco hoje e me dá o privilégio de fazer o lançamento oficial desse livro aqui no Beto Podcast. Daiane, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, que momento honroso, né? Que alegria estar aqui poder falar desse material que para mim foi muito marcante. E para mim também, né? Porque eu já li esse livro 2 vezes e ele fala de um tema muito importante que fala da vida, né? Fala da vida, fala do dia a dia. E fala de como a gente se comporta em relação à nossa vida. Exato, né? isso. Como a gente para de olhar para ela quando as coisas não acontecem, de repente, na velocidade, no tempo, do jeito que a gente queria que as coisas acontecessem. Então, essa pausa, a gente vai ver todo nesse material. Por que a vida que a gente pula? Por que você já trouxe esse... Eu achei muito marcante esse título, A Vida que a Gente Pula. Por que esse título? Exatamente por esse ponto. Tudo que a gente coloca uma expectativa, vamos chegar lá no degrau 10. E eu esqueço que para chegar no 10, eu estou experimentando o 1, o 2, o 3, o 5. Só pensando em como chegar lá, eu estou deixando a melhor parte, que é o agora, passar. Então, enquanto eu estou querendo chegar em algum lugar, projetando o futuro, pensando em como chegar no futuro, eu estou literalmente deixando o meu presente de lado. A melhor parte da minha caminhada está ficando aqui, porque eu estou olhando só lá na frente. Então, enquanto eu não tiver aquilo, enquanto eu não viver aquela experiência, enquanto aquilo não for palpável, eu não vou me sentir realizado. E é uma inverdade que a gente alimenta, se vicia dela e depois sofre. Porque quando você chega lá e olha para trás, você vai ver que, nossa, quero mais, então. Então, não é só isso. Então, a vida que a gente está sempre deixando para trás, né? Você escreveu aqui... Como que chama esse pedaço aqui da capa? Eu não sei. Orelha. Orelha. Você escreveu aqui na orelha assim, ó, não é que a vida tenha passado rápido demais, é que sem perceber você passou por ela inteiro, mas nunca por dentro. Dentro dela, né? Ou seja, eu fiz ela acontecer, eu participei do processo, mas eu não experimentei o processo. Eu estava na vida, fazendo tudo acontecer. As coisas estavam seguindo o seu caminho, sua trajetória normal, mas eu não desfrutei de todas as etapas. Eu questionei, eu dificultei, eu reclamei, eu impedi, eu atrasei alguns processos, eu não valorizei outros. E esses processos que a gente pula, que a gente ignora, que a gente não revê, é os que mais fazem falta para a gente depois. Inclusive, Beto, é isso que rouba o nosso propósito. Exatamente essas etapas puladas que fazem a gente não entender alguns sentidos da nossa história, da nossa existência. Então, esse livro eu derramei isso aí. Essas etapas puladas seria o quê, Daiane? Porque a gente vive todos os dias. Todos os dias. Mas e quando você fala de etapas puladas, o que seria isso? Vamos imaginar que eu sou mãe de 3 filhos hoje. Mas eu quero ter uma carreira. Isso é um pensamento, é um desejo legítimo. Só que eu vou trabalhar tanto para ter sucesso na carreira, para ter êxito financeiro, para viver bem com a minha família, para trazer mais recursos para casa, que no meu dia a dia eu não aproveito, por exemplo, o sorriso, a mesa. Eu, por exemplo, eu não sento para ter uma conversa verdadeira, para ouvir... me ouvir a voz deles, da minha família. E eu faço isso também no trabalho. Na busca por mais, na sede por ter mais, eu quero conquistar uma casa, eu quero conquistar um carro, eu quero chegar a um patamar maior, eu não desfruto do aprendizado daquela fase. Poxa, eu estar aqui hoje nesse cargo, nessa função, nessa empresa, está me ensinando o quê? Qual a experiência que eu posso extrair desse momento, do meu hoje?
E eu acho que eu até coloquei isso nesse livro, uma experiência que eu passei numa empresa muito grande que eu trabalhei, e eu estava extremamente insatisfeita lá. Eu achava que as oportunidades estavam sempre passando de mim para outras pessoas que tinham menos capacidade do que eu. Então, eu estava muito chateada com aquilo. E aí, o que que eu faria? O que que eu fazia com a maioria das pessoas? Queixava. Mas não é possível que está acontecendo isso. E aquela outra oportunidade foi dada para fulano que é tão incompetente. E blá, blá, blá. E um dia, um amigo meu me abriu os olhos e foi para mim a sacada para a vida. E eu acho que trouxe isso um pouco disso para esse material. Ele falou para mim, Daiane, olha, você não está na posição que você queria, nem fazendo o que você queria, mas você está numa posição extremamente confortável, porque a empresa financia grandes viagens, você está em contato com grandes mentes dessa área, né, da sua área de atuação, você tem acesso a grandes líderes, a grande mentores para esse caminho, para essa jornada, então abraça isso. Faz disso a sua grande experiência do momento para que, quando chegar o momento de você transitar para outro caminho, você esteja totalmente gabaritada, preparada. E foi o que eu fiz. Eu não vou reclamar mais. Não está do jeito que eu queria, mas aqui está sendo a pavimentação para onde eu quero chegar. Então, É tudo que difícil entender isso. Muito. E eu É muito precisei de um difícil. alerta externo, né? Eu precisei de acender um farolzinho para falar assim, olha o que você tem em mãos. Abraça esse momento, e foi o que eu fiz. E eu, de fato, extraí o melhor daquela experiência, e quando eu saí, já saí para um nível, assim, 2 vezes maior do que eu estava. Bem preparada, segura. Eu já passei por isso que você está falando, eu me vi aqui em algumas situações. Sim. E não é fácil você ressignificar esse local onde você está, que Não. você não quer estar. Por A causa da função que você insatisfação. faz, que você não quer exercer. É porque a gente, quando olha para esse ambiente, ele ressoa para a gente como um tipo de fracasso. Alienação, está parado no tempo, não está evoluindo, não está Isso. crescendo. Então, a nossa perspectiva em relação como aquele momento está sendo, está funcionando para você, ele também vai tirar dele uma experiência boa ou ruim. Aham. O jeito que você olha aquele cenário, o jeito que você extrai daquele ambiente algo positivo ou negativo, ele vai dizer muito de como você vai caminhar. Com o olho levantado ou com o olhar baixo. De sucesso ou de fracasso. Eu sei para onde eu vou. Né? Então, isso faz toda a diferença no caminho. Aí eu, assim, eu sou apaixonada nesse conteúdo, porque é minha história de vida inteira. Eu aprendi a dar tempo para muitos processos na minha vida e não questionar outros, porque isso foi me ensinando como viver agora da melhor forma possível. Viver o agora. Isso. Esse livro é para você que cansou de sentir exausto, mesmo quando os olhos dos outros está tudo bem. Aos olhos dos outros está tudo bem, né? Já passou por isso? Você está exausto, mas todo mundo está te olhando e fala, você está bem, né? Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim, falando isso para mim. Você está com uma aparência tão feliz. Ah, gente. E aquela coisa assim, tá reclamando Só, do quê? Olha a sua vida. Nossa, só eu sei, né? sabe quantas pessoas querem ter a sua vida, a vida que você tem, mas não sabe que internamente aquilo é um preço que está te sugando. É. Para manter aquilo ali, para você não se ver preso àquele universo, e você tem que se olhar de uma maneira bem especial. E essas falas são terríveis, né? Porque essas falas vão nos consumindo. Ela, é. Você se sente ingrato com a vida que você tem. Sim. E você esquece de onde você quer chegar também. É por isso que a corrida, que não tem nem linha de chegada, ela aumenta. Eu entro numa corrida comigo mesmo sem necessidade, mais pela fala do outro, Uhum. e esquecendo de quem eu sou e do que eu quero. Isso é muito sério, gente. Vamos lá, vive no automático com o corpo presente, mas a mente sempre tentando escapar e já nem sabe mais como apertar um botão de pausa. Não sabe. Ah, Eu já vivi no automático. Velocidade. Na verdade, em vários momentos da minha vida, até hoje, nos dias de hoje, eu entro no modo avião e vou. E vou embora. É, Presta atenção nas rotas da vida. A rota que você faz para o trabalho, as rotinas que você executa dentro de casa, o que você faz na sua atividade profissional. Se é mais do mesmo, você está fazendo todo dia a mesma coisa, se preocupe, que você está no automático. E por que você está no automático? Porque você sabe fazer aquilo tão bem daquela maneira que você não quer se reinventar. E a reinvenção, ela cobra da gente um posicionamento. Ela cobra da gente um olhar diferenciado. Ela cobra da gente a gente se querer doar um pouco mais. Quando você tem um trabalho que te suga muito,
Talvez sair do automático quando eu chegar na minha casa, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente para minha família. Eu vou chegar com um pico de alegria, eu vou fazer uma comida diferente, eu vou colocar música na casa, eu vou fazer uma mesa posta e vou conversar. Mas você que está no automático, o que que você faz? Preciso trabalhar, trazer dinheiro para casa, pagar as contas, suprir a necessidade familiar, a minha necessidade pessoal de crescimento, de avanço. Então, eu vou chegar em casa, projetar o amanhã. O que que eu vou fazer para amanhã? Amanhã, como é que vai ser? Onde eu tenho que programar a entrada de dinheiro, de recurso? Não, para desligar, eu vou ver um futebol. Você sabe que aquela rotina vai te tomando. É, Você vai é fazendo desse isso jeito. dia após dia. Eu sou assim o tempo todo. Então, vamos. Acho que a minha maior Vou te preocupação... quebrar com esse livro, então. Já está quebrando, mas a minha maior preocupação é o financeiro. É isso que eu tenho para pagar, isso. Enquanto eu não consigo zerar o mês financeiramente, eu não desligo. E o problema é que eu não relaxo. Desligar não desligo, mas eu não relaxo um pouquinho. Só que esse relaxar é poucos dias, porque aí já o mês virou de novo, aí começa mais uma vez. Sim. Isso é terrível, isso é horrível. Mais um aqui, ó. Pesado. Esse livro é para você que está cercado de estímulos, tarefas, cobranças e ainda assim sente um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Olha só que terrível esse sentimento. E eu vou te falar uma coisa. Para escrever esse livro, eu fiz um estudo, fiz algumas pesquisas, e assim, ó, mais de 50% da população se encontra nesse estágio hoje. Assim? De alienação terrível. Eu acho que eu não citei aí, foi durante as pesquisas mesmo, eu fui identificando. Estímulos, tarefas, cobranças e ainda assim sente um tipo de solidão que não resolve com estar com alguém. É uma Mas solidão qual é a interna, isso? Isso, por quê? Porque parece que eu nunca consigo terminar. Eu tô sempre naquela corrida Parece que eu de nunca chego. nunca. E aí você vai ficar mal, porque por mais que você se esforce, eu preciso deixar isso pronto, eu preciso deixar isso resolvido, eu preciso deixar isso organizado. Chega no final do dia, você está com uma lista enorme pro dia seguinte. E não tem conversa com a esposa, não tem passeio na praia, não tem sorriso do seu filho na casa que muda isso mais. É um vazio que vai te tomando e se torna impressionante. Eu acho que esse livro, num aspecto geral, eu pensei em muitos cenários da minha vida que eu me vi assim. Não era porque eu não tinha feito coisas que eu queria fazer, não era porque eu não tinha chegado em posições onde eu gostaria de ter chegado, era exatamente por ter chegado lá e ter entendido que, poxa, não é nada disso. Ah, eu queria tanto comprar aquele carro, comprei igualzinho os outros. Uhum. Um pouquinho de conforto, um pouquinho de tecnologia, e aí a descarga da dopamina, que a gente fala Sim. muito disso hoje, ela estourou e agora ela está te pedindo mais. Ah, não, isso aqui não é o suficiente, eu quero mais. Eu quero outra coisa, eu quero mais experiência, eu quero mais consumo, eu quero que isso continue gritando dentro de mim, eu quero conquistas, eu quero avanço, eu quero me ver grande, eu quero saber que eu estou realizando. Então, isso é um processo que ele não tem fim, por isso que eu digo, é uma corrida que você vai executando com você mesmo, sem linha de chegada. Porque toda vez que você chega na linha, você se coloca um outro preço. Você se coloca um outro isso. patamar. É isso, exatamente. Você chega numa linha de chegada ali e você evolui para um novo nível. E aí você agora tem novos desafios. E esse é o grande problema, eu acho, porque você nunca vai chegar onde... Ah, eu cheguei. Não, peraí, mas agora eu tenho novos desafios e aí você... É um ciclo né? Eu já vou até deixar uma pergunta sobre isso, para quem está ouvindo refletir. Isso é uma coisa ruim ou não? É um comportamento positivo ou negativo? Depende. Até quando ele é negativo? Quando eu não tenho uma linha de realização enorme. Eu moro numa casa hoje e eu me lembro claramente que quando nós compramos ela, meu esposo perguntou se eu estava feliz. E eu falei para ele claramente, eu envelheceria nessa casa tranquilamente. Eu não preciso mais do que isso para me sentir realizada. Mas a vida não é a gente que coloca as regras. Então, no meio da trajetória desse senso de realização, Muda tudo. muda tudo. Esse é o controle que a gente acha que tem, mas ele está sempre nos pedindo um pouco mais. Mas à medida que ele pede, como é que você responde? Com mais senso de conquista, de realização ou com menos?
eu tive que fazer uma mudança nesse projeto de vida. Eu estava muito feliz com aquela casa, mas aí vem um projetinho chamado Benício, né? Um Sim. filho novo. Você contou a história dele aqui. Exato, não programei, eu não pedi, sou muito feliz pelo filho que eu tenho, mas ele mexeu com uma estrutura que para mim já estava confortável. Você fala que os seus 2 filhos já estavam crescidos, Sim, né? E aí, agora era o momento do casal viajar, relaxar, viver um momento a 2. Agora sim, agora tranquilo. literalmente. Pum, da noite pro dia, Mudança de chave, né? você descobre que tá grávida. Eu estava lá com o processo da laqueadura assinado, Isso. tudo preparado já, caminhando para a cirurgia. Aí, um sinalzinho de um dia, né? Um atraso de um dia, mudou todo o cenário. Meu Deus. Eu vi essa história aqui, eu falei, mas não é possível. Foi muito assustador, porque foi uma mudança de rota, como eu falei, são mudanças que acontecem na vida da gente que talvez você não pediu, mas a vida ela não está sob o nosso controle, não é a gente que coordena a trajetória até o fim. É. E como é que você vai lidar com essas mudanças de cenário na sua vida? Eu vou pular essa etapa, não quero, já tenho 2 filhos, estou ótimo, vou pular esse daqui, estou pulando uma parte da minha vida. Eu vou recusar essa experiência porque eu não pedi por ela. Entendi. E quantas experiências a gente não pediu por ela? Por exemplo, uma doença, um desemprego, um filho veio sem planejar, um fim de relacionamento. Quantas experiências a gente não... A morte de alguém que a gente ama. Quantas experiências... Muda tudo, né? Exato. Então, assim, como é que eu vou pular essas etapas? Mesmo quando a gente tem sede e fome de evoluir, há etapas que elas vão acontecer a gente querendo ou não. E como é que eu estou lidando com essa experiência? De frente ou ignorando ela? Quando eu lido com ela de frente, eu ultrapasso as minhas limitações de insatisfação, de tristeza, de adoecimento mental, e eu consigo enxergar um ponto que daqui eu tenho que tirar alguma coisa boa. Daqui eu tenho que tirar alguma experiência, aqui eu tenho que tirar algum aprendizado. Você colocou aqui, ó, esse livro. Você me ajudou muito, porque você deixou aqui quase que um resumo do livro bem no começo. Inteiro, né? Então tá bem fácil falar sobre tudo aqui nessas páginas. Você disse assim, ó, esse livro é para você que tem sede de conquista, mas não sabe mais por quê. E quando finalmente consegue, sente apenas o gosto amargo de um ciclo que se reinicia. Acabei de falar isso, né? Sim, a corrida, como né? se nada fosse o suficiente. Você já falou sobre isso. Aí vem o próximo. Esse livro é para você que já se frustrou tentando encontrar seu lugar no mundo. E em silêncio, talvez, carrega a dúvida mais humana de todas. O que eu estou fazendo aqui? E mais, né? Eu acho que Eu até passei por isso aqui completo. muitas vezes. Não, acho Você que falou todos sobre nós. a casa lá, que você falou que ficaria velhinha lá. Sim. Eu morei em Arizona e eu falava para todo mundo que eu ia aposentar lá e ia ficar velho lá, ia morrer lá, ia ser enterrado lá. Plano de vida já frustrado, 2023 acontece um evento, eu tenho que vir embora. E vem embora para Ó, Goiânia você não e precisa muda tudo. comentar, mas foi um evento positivo ou foi um evento negativo? Totalmente negativo. Normalmente, quem nos arrasta da nossa zona de conforto é um evento que nos assombra. Normalmente, os episódios que nos transformam, que fazem com que essas fases mudem agora com um tipo de propósito, elas estão sempre associadas a algo que inicialmente a gente vê como ruim. Alguma mudança que a gente fala assim, por que eu estou passando por isso? Estou eu falando aí da gravidez. É isso. Esse pontapé da gravidez fez com que eu reerguesse profissionalmente de uma forma que eu jamais imaginaria. Porque ela veio num momento que eu olhava para mim e falava assim, vou paralisar a minha vida. Porque a gravidez, de primeira vista, sim, você vai parar. Sim. Você tem que parar. A sensação que você tem é essa, né? A sensação eu é que preciso agora... ser mãe, Isso. tem alguém que vai demandar uma... mais uma vez, né? Pela terceira vez terceira agora, vez. eu tenho que Parei minha vida dedicar 3 minha vezes. vida a essa criaturinha aqui. Mas foi exatamente nesse momento que a chave virou para mim. Porque apesar de ser uma gravidez surpresa, eu não estava preparada para ela, eu também não estava conseguindo ver uma coisa que foi hoje um agente de mudança para mim, que é uma rede de apoio. Porque os meus filhos são maiores, a Bia hoje está com 18, o Luca 16, maior do que você, e eles são assim,
não apenas filhos, mas apoiadores e amigos nesse processo. Eles são apaixonados pelo irmão É um deles. cenário bem diferente, né? Sempre que eu preciso, eu posso contar com eles. Olha que E bom. olha, eu nem entrego de bandeja assim, né? Eu ainda decidi, sou mãe, preciso ser. Mas essa trajetória foi facilitada por esse cenário que naquele momento eu não vi. Eu não enxergava dessa maneira. Você já escrevia antes Já- do Benício? Já estava com 4 livros publicados. 4? Esse é qual? Esse daí é o último, veio depois dele. É qual? Número? É o quinto livro. Eu tô Quinto com livro. 2 já, assim, quase saindo. São Ah, 7. tem mais 2 saindo? É, São gêmeos? são 4 gente. Ah, mas tem muitas histórias conectadas, assim. São 2 temas diferentes, mas veio muito desse contexto, né? Dessa virada de chave aí. Olha, para você que está acompanhando a gente, A Vida que a gente pula, esse livro é para você que está buscando sentido na vida, para você que não está conseguindo viver a sua vida, para você que está sobrevivendo, né? Esse livro vai trazer significado, tá bom? E onde que eu encontro esse livro? Bom, hoje ele está só na Amazon, né? De Amazon? forma digital, porque as versões impressas, quase 5.000 cópias já foi. A Olha que primeira bom. edição a gente já vendeu toda ela. Maravilha. Então a gente vai ver e rever agora uma segunda, porque eu não quis colocar esse na editora. Todos os meus livros estão dentro da editora, mas esse eu já conheço mais ou menos o processo. Vou cuidar dele como um novo filho. É um novo filho, sim. Isso, então eu acho que eu tive Essa. até uma expectativa baixa. Você não tinha expectativa sobre esse livro? Não, eu tinha, Tinha, mas mais assim, baixo. isso, mais baixo. Falei, vamos Ele te com surpreendeu? calma, muito, muito. Eu tive muita procura desse material. Eu não tenho ele mais, né, impresso. Por isso que eu tô falando, eu deixei a versão digital disponível e a gente está começando agora já pensando na segunda remessa. Tá, a gente vai deixar então o link aqui pro pessoal Isso. acessar o link, tá? E já adquirir a sua versão digital. Eu tenho a versão digital e eu tenho a física. É Tenho as impresso. duas. Ó, e o que você vai descobrir com esse livro? Você vai descobrir por que seu cérebro sabota a paz, mesmo quando você diz que a deseja. Olha que incrível E isso, aí? hein? Você falou do córtex pré-frontal, Isso. não foi? O nosso cérebro ele é dividido por vários lobos. A nossa parte frontal aqui é literalmente onde a gente planeja, onde a gente executa, onde a gente mantém as relações sociais. E é lógico que essa parte ela não trabalha sozinha. Ela vai trabalhar com a occipital aqui, ela vai trabalhar com a parietal, ela vai trabalhar com outros lobos que falam dos nossos sentidos, do ouvir, do falar. Então, onde é que isso impede com que a gente tenha paz? Porque quando essa parte frontal, ela está tomada por plano, projeto, e aquilo vai te causando alterações químicas a ponto de você se sentir ansioso, você não vai conseguir tirar esses planos, esses projetos do local. Eles vão ser só planejamentos armazenados internamente que não vão sair para a prática. Quando é que eu começo a ter paz nesse ambiente? Quando eu dou fluxo cerebral para que essas ações elas aconteçam de forma natural. Eu vou te falar como isso acontece na nossa mente de forma mais certeira. Você está sentado numa mesa de trabalho, imaginando, por exemplo, você é locutor, imaginando como eu preciso vender mais, como eu vou vender o meu trabalho, como é que eu vou alcançar mais clientes, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu crio dezenas de estratégias e tento colocar em prática e meu cérebro está borbulhando aquelas informações, mas nada flui. E aí, Não flui assim. Não flui. Não flui. Você sai daquele ambiente que naquele momento está sendo até estressor e vai para casa dirigindo, coloca uma música que você gosta, de repente dentro do carro, com a mente vazia, bum! Bum, uma ideia. Gente, por que eu não pensei nisso antes? E é literalmente, a gente fala que é a mente vazia que são as ideias mais prósperas, as que mais crescem, as que têm mais sentido, as que fazem mais conexão com as pessoas, porque elas não estão sendo forçadas. Elas são Eu espontâneas. vivo isso o tempo todo, assim. Às vezes a pessoa fala para mim assim, eu preciso de um nome para esse projeto, ou um nome para essa campanha. No marketing, a gente tem muito disso. Naquele Preciso de um momento- nome para essa campanha. Não, calma aí, calma aí.
Não, né? naquele momento você até pensa, fala, Você nossa, até peraí. pensa em alguma coisa, né? Mas não sai, a coisa Sai não. não. Você até tenta algumas coisas assim que não são interessantes. Isso. Elas não têm nem muita profundidade. Mas aí você vai para casa, tá no banho, lá no meio do chuveiro, É, aquela água é quente isso. caindo sobre você. É esses momentos. É o Exatamente. momento do vazio. Você tá comendo alguma coisa, você tá dirigindo, você falou bem. Aí, ó, não É aquele adianta negócio de estressar. falar assim, como é que a gente até brinca, né? Falando assim, não, como é que é? Não força o artista. Não. Como é que é? Tem uma, não sufoca o artista. Deixa o artista, né? Literalmente. Tem que deixar o artista em paz ali, porque senão não sai nada. Isso é Ali, ó, verdade. bebendo um café com meu Isso é amigo Beto, as coisas fluem. Flui. É impressionante. Tem que ser assim, ó. Por isso que eu amo café. Porque o café é a hora que você esvazia a mente. Você tá ali tomando cafezinho. Mas são as desconexões que fazem Falar a gente nisso, conectar. agradecer o pessoal aqui da Broadcast, né? Olha, cuida da gente com carinho, trouxe um cafezinho para nós aqui. E tá muito bom, tá? Eu Tá. nem bebo café, Você mas não tá... bebe café? Não, hoje eu bebi. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Olha, você vai descobrir como o excesso de passado e futuro está afetando a sua saúde mental. Gente, o que Você é falou excesso muito de disso aqui. passado? O que é excesso de futuro? Isso. O excesso de futuro é literalmente minha ansiedade. Uhum. E o de passados é o ambiente depressor, é a depressão em si. Quando eu não consigo evoluir desses dois campos e eu não consigo estabelecer uma linha de sobrevivência, de vivência aqui no meu presente, eu vou estar sempre com uma algema me prendendo a uma coisa que eu não posso transformar, que é o meu passado, e eu estou sempre com uma corda me impelindo, né, a estar lá na frente onde eu não tenho acesso ainda. É. Lá no futuro eu posso, A no gente sofre máximo, muito com o planejar. Então, esses excessos, a gente fala de excesso porque realmente aqui rouba o nosso norte, eles vão mexer com o adoecimento. Eles vão fazer com que você não olhe mais para o que você tem aqui. Vou trazer a experiência aqui da gravidez de novo. Uhum. Quando eu me deparei com um cenário novo de gravidez, o que eu vi lá na frente? Paralisei minha vida. Nossa, terceira vez eu vou ter que deixar a carreira para o lado. Você fala que você chorou até. Chorei 2 meses. Gente, ela conta que ela ligou pro Leopoldo, pro marido dela, chorando, né? E falou e tudo, afogou as mágoas. E ele responde assim: por que você tá Friamente. chorando mesmo? Mas por que você tá A gente sempre chorando? quis ter mais filhos. Com a laqueadura assinada, né? Meu Deus. Queria ter mais filho com a laqueadura assinada. É literalmente isso. Então, naquele momento, a minha mente me empurrou tanto para o futuro que eu comecei a enxergar lá no futuro coisas que nem existiam. Como eu te falei, a minha mente ela se deslocou de uma tal maneira que eu não conseguia enxergar a minha realidade. E a minha realidade é, poxa, que legal, olha que presente, sem tratamento, sem esforço, voluntário, né? Deus quis te abençoar com mais um filho. Vocês não têm hoje um sofrimento financeiro que possa comprometer isso, que é um benefício também que eu vejo que a gente foi construindo ao longo da vida. Uhum. E por que eu teria que deixar minha carreira? Hoje a gente negocia tão bem os nossos horários que ninguém se prejudica. O Benício está crescendo feliz, saudável, no meio da família. E eu não tive que deixar nada para trás, pelo contrário, eu cresci foi muito mais depois da chegada dele. Esse livro foi escrito, inclusive, depois que ele nasceu. Foi depois? Depois, ele recém-nascido, eu já estava ali, madrugadas afora. Eu achei interessante que eu até risquei aqui, ó. Você fala assim, ó, até que no meio de tudo isso, meu ciclo, aquele que funcionava como relógio suíço, Biológico. deu uma microfalha de um dia. Pois é. Aí você colocou assim, ó, um único dia. Pensei. Pausado, você viu, né? Nossa, eu vi. Assim, eu entendi isso aqui. Uhum. Mas como parte dos exames exigiu um beta-HCG, Lá vou eu fazer. resolvi passar na farmácia só para cumprir o protocolo. Nada demais, sem estresse. Ai, tranquilo. Comprei o teste depois do trabalho, peguei os filhos na escola, fomos almoçar, tudo certo. Até que meu filho vasculhando minha bolsa, atrás de sei lá o quê, dinheiro, né? Encontra o teste e pergunta bem alto: mãe, que é isso aqui? Gravidez aqui? Como é que é? O que é isso de gravidez aqui? Eu ri. Expliquei casualmente, é para cirurgia, filho. Nada demais. Fui ao banheiro,
Olha, tranquila. sem peso na consciência, viu? Fui Aham. tranquila, protocolo. Leve, quase esquecendo do motivo, enquanto o teste fazia seu trabalho, eu respondia e-mails, mensagens. O mundo girando normalmente. E então, 3 pontinhos. 3 a 5 semanas. Fui conferir o resultado, 3 a 5 semanas. Parei, olhei de novo. Depois, choque. mais uma vez, a ficha não caiu, ela despencou. Foi assim que você... Foi literalmente assim, foi desesperador. Gente, é como se eu tivesse numa linha de trem de ferro e eu visse no meu caminho um trem desgovernado na minha direção. Interessante que você falou, você escreveu assim, eu chorei, ponto. Chorei mesmo. De verdade. Porque foi muito assustador. E foi chorando que eu liguei pro Léo. Falei, Léo, eu até Nossa, repito aí gente. 3 vezes. Eu falei, eu só falava isso no telefone da ligação. Eu tô grávida, eu tô grávida. Tá aqui 3 Eu vezes. tô grávida. E aí ele do outro lado. Gente, calmo como. Né? Nem sei dizer o quê. Com uma calma olímpica, disse do outro lado da linha. Mas por que você tá Quê, chorando? gente? Uma serenidade. Ah, e aí, você sabe que aquilo me acalmou no momento? Foi? Eu falei, mas tá de brincadeira, mas tudo bem. Aí ele falou, vai lá fazer o teste, o beta mesmo, né? Que até então Aham. tava com Era o da teste de farmácia, né? isso. O teste de farmácia não erra, não. E aí eu fui lá para o laboratório, já tava muitos mios. Já tinha alterado muito o hormônio. Eu Isso tava aqui. muito grávida. Mas isso aqui bagunçou um pouco a sua mente, né? Naquele Naquele momento, você- nossa, totalmente. Nos outros 2 meses, porque eu falo para todo mundo, não era uma questão de aceitação, eu sempre amei ser mãe. Eu tinha muito medo de como eu ia ter que alterar a trajetória da minha vida naquele instante. Essa trajetória, a maioria das pessoas tem medo, porque ela é afetada por coisas que a gente nunca espera. Uma morte, um desemprego, um acidente, uma doença, um fim de relacionamento, um término de relacionamento, situações que ninguém quer enfrentar. E é normalmente essas mudanças que fazem com que a gente saia de um patamar de zona de conforto para ir para um estágio normalmente melhor. Ainda que temporariamente aquele percurso de enfrentar de frente aquele cenário, ele não seja muito bom. Porque foram para mim 8 meses assim, de desafios. Todas Foi. as minhas gravidez são muito complicadas. Então, tudo que você imaginar que uma grávida teve, eu passei por ela. E venci, né? Porque foi a criança nascer, foi tirar todos os sintomas com a mão. E passou. E a reconstrução começou bem desse ponto. Então, essa parte é muito interessante. Essa vivência é bem... Você tem mais aqui? Quem ler o livro vai descobrir que o silêncio tem a te dizer. O que o silêncio tem a te dizer e por que você tem evitado escutá-lo. Porque o silêncio, ele grita, né? O silêncio, ele é... Eu falo que na comunicação, Uhum. o silêncio, ele é uma fala também. Ele faz parte da comunicação, né? Quando você está conversando um com o outro, quando a pessoa fez silêncio, ela está falando alto. Sim, a mensagem está bem clara. É a mesma coisa quando você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa viu, visualizou e quietinha. não respondeu. Ele disse muita coisa. Olha, literalmente é isso. Agora você pensa no silêncio de um cenário que a gente queria que a resposta fosse outra. E o cenário não acontece. Você fala, eu queria que fosse tudo diferente. E olha, é silêncio no mercado de trabalho, é silêncio no apoio familiar, é silêncio nos elogios, é silêncio no vai dar tudo certo, agora você precisa resolver algo com você. Esse silêncio ele é gritante. Porque ele mexe tanto com a gente, porque ele está indo muito contraditório àquilo que eu queria no momento. Então, se ele está indo contra, se ele está exigindo de mim um posicionamento que eu não queria ter, que eu não queria ter que enfrentar, uma situação que eu não queria lidar, para que uma voz melhor do que essa? Para me dizer como agir. De repente, é exatamente no silêncio que você tem que parar e se ouvir. Muitas vezes, Beto... Como eu faço isso? Então, muitas vezes esse silêncio vai falar para você assim, olha, você não está vendo tanto que você já está esgotado nesse emprego? O que mais que você quer de sinal? Você está vendo essa relação? Ela já não está tóxica o suficiente? Você já não está machucado o suficiente? Você está esperando um alerta. Só que esse alerta a gente quer que venha de alguém e não nosso.
A gente está com tudo emoldurado, está tudo acontecendo, está tudo visível, mas você quer que a tomada de decisão ela parta de alguém. E o silêncio faz com que você freie isso, fala, não é hora para ninguém, é hora para você se observar, se ouvir, entender o que está acontecendo por dentro e tomar uma decisão. Se você está no emprego, como eu estava, muito insatisfeita, você tem duas possibilidades para ouvir o seu silêncio. Eu vou ficar aqui, me qualificar até a próxima oportunidade, enquanto isso eu vou enviando currículos, estando empregada, né, usando a empregabilidade para me manter empregada. Ou, quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou pagar o preço para eu descobrir o que é empreender. Nossa, Olha que desafio. bem-vindo. É uma tomada de decisão que não cabe a ninguém. Você está vendo a experiência acontecer Cabe diante... a própria Isso. pessoa. Só que a gente espera que o outro te fale isso. Você está dentro de uma relação que só está te ferindo. E você está esperando alguém ou a própria pessoa falar assim, eu não te quero mais. Quando o silêncio daquela situação, a amargura daquela situação, a tristeza daquela situação já está te empurrando para um ambiente onde você deveria tomar decisões. Eu conversei com uma pessoa há um tempo atrás e disse para essa pessoa assim, olha, você trabalha nesse trabalho, você está ganhando tanto, mas se você empreender, e você pode ganhar 3 vezes mais do que o que você está ganhando. E ela ficou super animada. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer, vou fazer. Passou um dia, no outro dia, ela ainda estava animada. Eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, você quer fazer isso? Você está ciente do que dessa decisão é uma decisão sua? Isso, Ou silêncio. ou essa decisão foi baseada no que eu te disse? Ela mudou de ideia. Entendeu? Ela Esse é o voltou ponto. atrás. E tem um detalhe. Quando você, estando dentro desse ambiente, toma uma decisão baseada na fala de alguém, agorinha, se ela der errado, você vai culpar aquela pessoa. Agorinha, dentro dessa mesma concepção, você vai falar assim, eu estava quieta, num lugar tranquilo, e você Você me fez pensar nesse cenário. Você me fez tomar uma decisão que eu nem queria tomar. Então, se essa decisão não partir de você de forma consciente, pensada, olhando para a sua história, sem deixar a sua vida pular, sem deixar aquela etapa fugir da sua tomada de decisão, ela nunca vai ser um problema para o outro resolver. É a tem que sua ser, história acontecendo. é a sua história acontecendo, as Isso. decisões são responsabilidade sua. Isso. Você tem que tomar as decisões, não é? Esse livro ele fala isso o tempo todo, do começo ao fim. De como é que você olha para a sua vida? Você está esperando alguém olhar para a sua vida e decidir por você, ou você vai olhar para ela, sentar na mesa com a sua vida, vamos bater um papo, quero te contar a história, como é que ela está funcionando, como é que a gente vai caminhar daqui para frente. É você e você. Por isso que o silêncio, ele mexe tanto com a gente. A gente quer tanto que a resposta venha de fora, porque a gente ignora o que a gente está sentindo internamente. E o sentir internamente é o principal guia, que é o seu norte. Você vai descobrir que o suficiente pode ser uma grande vitória e não um sinal de fraqueza. Você fala muito sobre isso, sobre olhar para o que você tem. Como que é isso aqui? Beto, eu comprei um carro que custou R$10.000. Poxa, aquilo para mim foi uma vitória gigante. E por que eu vou acreditar que se eu tiver um carro de 100 mil, vai ser a minha vitória de fato? Eu sempre falo isso por onde eu passo. A gente está vivendo uma caminhada em degraus. Vamos considerar que a sua vida está do degrau 1 até o degrau 10. Você está no degrau 3 da sua história. Só que para você chegar no degrau 3, você já pulou o 2. Sim. Então, 1, 2 foi o que para você? Foram crescimento, foi vitórias, foram conquistas. E como é que você olha isso? Poxa, isso foi suficiente para mim. Aquela casa, naquele valor, ela era suficiente para mim. Eu não precisava de uma 3 vezes mais cara para eu me sentir realizada. Não é a casa maior que vai me causar satisfação. É como eu vivo dentro da casa. É o significado que a casa tem para mim. É se a casa está cheia, se a casa me gera paz, se a casa é confortável para minha família, para mim, né? A gente não se vê assim. Não, a gente está sempre acreditando que eu preciso de um degrau a mais para me ver super satisfeito, super realizado. A gente está sempre se comparando, né? Tem uma coisa... Homem gosta muito de carro.
Então eu estou sempre comparando o meu carro com o carro do outro. Isso. E o problema é que eu estou sempre encontrando alguém com um carro melhor que o meu. Quando você comprou o seu carro, você ficou feliz ou você ficou Eu triste? fiquei muito feliz porque eu comprei o Isso. carro dos meus sonhos. Só que a gente não vê isso como realização, a gente vê isso só como uma etapa do caminho. E aí a gente sempre pula pro próximo degrau. Não, agora eu comprei um de 20, eu quero um de 50. E Isso. eu quero até pontuar. Isso não tem nada de errado. O Aham. problema não é isso. É quando você permite que isso não tenha fim. No dos 50 de 100, 100 a 200, e nunca vai chegar uma estaca onde você tem uma folga, onde você chegou numa conquista e fala, uau, que legal. Esse daqui é o ponto de partida para a vida de tranquilidade. Eu sempre brinco em casa assim, olha, o que ser humano precisa hoje? De uma casa um pouquinho confortável, um carro que não dê problema em oficinas É. e um pouquinho de dinheiro na conta para você, o dia que você tiver vontade de comer algo diferente ou fazer uma viagem, você ter para fazer isso. Aham. Mas qual a necessidade, gente, de verdade, sendo franca? É muito bom ter dinheiro. Quem sou eu para falar que o mundo capitalista hoje não é a base da nossa sociedade? Mas por que você acha que a pessoa que está lá na ponta, com um cofre lotado, está se sentindo mais realizado que você que tem o que você tem hoje? Não é à toa que a gente está cansado de ver nas redes sociais, dentro das clínicas, o adoecimento psicológico em massa. Porque é minha conta bancária infestada de dinheiro que me faz sentir realizado. Não, talvez seja exatamente isso que está te adoecendo. Eu não saber o que fazer com isso, eu não encontrar propósito nessa etapa na minha vida. Eu cheguei no degrau 10 sem nenhum significado. E aí, daqui? Agora não tem mais nada para fazer. Fim da vida. Suicídio, depressão, ansiedade generalizada, entre outras formas de adoecimento. E assim, quando você começa, você chega num ponto que você perde o sentido mesmo de Literalmente. tudo. O sentido de ter um carro, o sentido de ter uma casa. Você perde o sentido até de lutar por algo. E Pra quê? aí é fim da linha. A gente brincou, esses dias a gente saiu para fazer umas coisas no shopping. Encontramos uma pessoa que a gente conhece e essa pessoa é muito rica. Ela tem muito dinheiro. Mas assim, ó, quem não conhece essa pessoa lá no shopping ia chamar ele de pé rapado. É, Porque tava ali uma camisetinha simples, uma bermudinha simples, sandália de dedo, sim, olha. nunca tinha aparência da pessoa que a gente sabe que ele é. Mas por quê? Porque aquela pessoa chegou num patamar que ele não precisa de mostrar nada para ninguém. Ele está vivendo a melhor fase de autenticidade. Mas isso é estado mental, né? Isso, mas é esse ponto que eu estou descrevendo no livro. É. Quando o seu estado mental está te cobrando, e quando o seu estado mental está te colocando numa posição de, poxa, aqui tá bom, eu vou avançar, legal. Mas e se eu não avançar, eu vou viver mal com o que eu tenho? Não, o que eu tenho tem que me satisfazer de alguma maneira. Esse é o ponto. Então ali ele sabe que eu estou num estado de realização muito bom. Não tem que provar mais nada para ninguém. E eu tenho certeza que chegando naquele patamar e ele voltasse um pouco, ele entende agora o que é propósito. Ele viveria bem com o que ele tem aqui e com o que ele tem aqui. Essa é a diferença. Então essas partes da etapa desse livro vai mexendo com a gente muito no nosso psique, né? No nossa Você fala muito de mente, né? O tempo todo ali. A vida que a gente pula, olha, eu super recomendo esse livro para você. Para você que tem passado por ansiedade, por depressão, esse livro vai te ajudar muito, porque ele vai ressignificar a sua vida e vai te dar um sentido também. A vida que a gente pula, a gente vai aprender a viver a vida nos seus momentos. Elas são cheias de momentos, né? A vida são fases, cheias de né? fases e momentos, e a gente vai aprender a viver esses momentos. Eu acho que você escrevendo esse livro, sabe o que me vem à memória? Lendo esse livro, sabe o que me vem à memória? Quando eu tinha 12 anos, 14 anos de idade, que a gente gostava de sentar do lado de fora da casa, ali na porta da casa, e a gente ficava Brincar na vendo. rua. Porque aí a gente gastava a nossa Um energia momento de ali liberdade, né? com liberdade, isso. Aí quando você escreve o livro, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Beto, a gente faz estudos na área da psicologia e acompanha muitas repercussões de pessoas lá no fim da vida. Gente, isso é algo que a gente escuta há anos e ela não vem diminuindo, pelo contrário, ela está progredindo ainda mais essa estatística. A pessoa ela trabalhou tanto para conquistar tudo e lá no fim da vida, no leito da morte, não fiz nada de bom. Deixei minha vida pular. Eu não aproveitei minha vida, as coisas mais importantes eu deixei para trás.
Só que eu me pergunto muito por que a gente tem que deixar essa experiência chegar lá no ápice? Por que eu tenho que lutar tanto para ter e não viver essa experiência de ter também enquanto a minha vida está acontecendo? É. Por que eu não posso sentar na grama hoje? Por que eu não posso apenas tomar um sorvete no parque sem, né, buscar valor nisso, só desfrutando o agora? A gente esqueceu muito desses momentos. E quem vai entender muito disso são as pessoas de mais idade hoje. Ah, eles entendem. E aí eles falam Eu não sei isso. se você falou isso aqui no livro, mas Falei. quando um homem, uma pessoa está num estado terminal, Uhum. ele não procura saber como estão as coisas dele. Não, Como está meu carro? pelo Como o contrário. homem está no hospital ali em estado terminal, o que que ele quer? Ele quer ver as pessoas, né? Isso, aí a relação dele muda totalmente. Vamos pensar que esse homem trabalhou a vida inteirinha, ganhando muito dinheiro, empresas É. rentáveis, negócios prósperos, mas adoeceu, contraiu um câncer. Uhum. No leito de morte, entendendo assim o tempo da partida, ele só quer reconciliação consigo e com o outro. Ele só quer rever pessoas que foram feridas, receber perdão. Uhum. Ele só quer sentir a alma leve, saber que ele vai fazer aquela passagem, né, que a maioria das pessoas dizem assim, sem peso na consciência. Uhum. Olha a relevância da consciência nesse momento. No dia a dia, com tudo fluindo perfeitamente bem, com dinheiro supitando na conta, talvez fosse uma pausa que ele não fosse fazer tão cedo. Aí a vida vai e coloca esse percurso. E como é que ele vai fugir dessa etapa agora? Então, até nessa etapa, que é o fim da vida, ele tem que fazer isso de uma forma racional. Não, então agora eu vou dar valor a realmente o que tem valor. A única coisa que eu vou carregar comigo agora é o que está na minha mente. Olha como isso é pesado. Pesadíssimo. Você fala aqui, ó, você vai descobrir que é possível viver com mais leveza sem abrir mão da sua potência. Como que é isso aqui? Eu não entendi. É o que eu estou fazendo hoje. Olha, eu posso ser a minha melhor versão, a melhor profissional da minha área, do comportamento, palestrando, atendendo empresas e organizar minha agenda para estar em casa às 7 horas. Porque eu crio as limitações de onde eu quero ir e como eu quero fazer isso. Então, é uma decisão que também está na minha agenda de trabalho. Atender 10 clientes durante o dia, ganhar tantos mil no mês, mas não abro mão de estar com meus filhos no jantar. Qual que é o impedimento? É uma decisão. Meu esposo tem uma empresa. E eu lembro claramente que ele trabalhava de segunda a sábado, assim, com muito desgaste. E aí chegamos no momento de ver ele adoecendo, né? Comprometendo saúde, comprometendo mente. E ele falou assim: quer saber? Eu vou parar de abrir no sábado. E o medo dele era: se eu parar de abrir no sábado, a minha renda vai cair muito. Se eu não abrir no sábado, o rendimento vai baixar significativamente. E olha a surpresa: ele tomou a decisão, não abre mais no sábado e a empresa vende mais do que se tivesse abrindo no sábado. Vendeu, sei lá, quase 40% a mais sem ele abrir no sábado. O que você acha que aconteceu nesse processo? Momento que ele teve mais tempo para descansar a mente, sabe o momento vazio? Sim. Quando ele aumentou essa capacidade mental do processamento, da tomada de decisão, de pensar no planejamento da semana que vem com mais tranquilidade, sem cobrança, sem cansaço, as melhores decisões começaram a chegar naturalmente. E aí o processo de venda cresceu em vez de diminuir. Porque se ele insistisse em continuar trabalhando nessa rotina incansável, sem freio, provavelmente ele estava ganhando muito menos. Porque ele não teria tempo para trazer esse refluxo para o lobo frontal aqui, né? Para o córtex frontal processar melhor, para ele respirar. No córtex frontal que processa as decisões. Isso. É. Você, por meio da aprendizagem cerebral, dos estímulos que você recebe, tudo que você vê, ouve, os cheiros, né? Tudo que você tem de percepção, ele vai para o seu cérebro. Uhum. E aí você aprende, aquilo vira um aprendizado. Você aprende que cadeira é para sentar, Sim. que o microfone é para falar. Uhum. Então, agora o córtex pega essas informações para você tomar decisões. O que eu vou fazer com aquela cadeira do braço quebrado? Se você estiver muito cansado, você vai passar semanas tentando amarrar, passar um arame, bater um prego.
Isso. Se você estiver descansado, seu cérebro vai falar assim: Leopoldo, é Beto, eu já pensando no meu marido, ó. Uhum. Beto, para de ser bobo, é só o parafuso que soltou. E aí você vai lá, para a cadeira e viu que só um parafusinho afrouxou. Enquanto isso, você estava tentando ver possibilidades de vou bater um martelo aqui, um prego grande, vou amarrar com uma corda, sabe aquelas coisas loucas? É desse jeito mesmo. Literalmente, a gente faz isso o tempo todo quando a gente não dá esse Lá em casa, descanso. a gente tinha uma bancada lá em casa que ela despencou. Aham. E aí tinha muita coisa nessa bancada. Tinha sanduicheira, tinha torradeira, né? Tinha máquina de café. E ela despencou. Sim. Aí a Sheila pegou e falou pra mim, falou assim, ó, conserta lá, bota a bancada lá de novo na parede, tá? Mas a gente sabe que o marido, ele tem até 6 meses, né, pra arrumar essas coisas, né? Então assim, Eu dou menos tempo. dentro da carência dos 6 meses pra arrumar isso, né? Eu acho que eu arrumei até rápido, eu arrumei Foi com um bom? mês depois, eu consegui arrumar. Tá aprovado. Mas foi, viu? Mas foi tão, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que foi tão fácil. Foi tão simples, Quando né? você não Fácil. vai na pressão, né? É. Mas isso aconteceu quando eu estava descansado. Você falou muito Sim. bem, eu estou conseguindo lembrar disso. Isso aconteceu quando eu estava descansado. E no momento em que ela pediu para eu fazer, eu estava muito cansado. Então pareceu algo muito difícil. Grande. né? A lupa aumenta. Exatamente isso. Isso é o cérebro sabotando a São gente, né? todos os sinais de que você já está pulando etapas aí. Se você chegou nesse extremo, olha, o que você deixou de fazer no caminho? Olha, eu deixei de ver que já estava caindo, porque nada cai do nada, né? Nada quebra do isso. nada. A gente tem essa tendência de falar Tem. assim, meu Deus, olha, de uma hora para outra. Normalmente não é assim. Há acidentes que são de uma hora para outra. Mas há situações pontuais que a gente permite ela acontecer dia após dia olhando para ela. Eu coloquei um copo onde eu sei que passa criança. Sim. Não vai dar nada. É. 10 segundos depois o copo está quebrado. É. Porque a gente acreditou que não, aqui está tranquilo. Mas você viu o que ia acontecer e a gente faz isso. Daiane, você falou num texto aqui você chamou de espelhos trocados. E você falou sobre uma parte que eu gostei muito, que é onde você fala o efeito palco, a armadilha do efeito palco. E você contou uma experiência pessoal sobre esse assunto. Sim. Quantas Você delas? fez até uma entrevista, você fez até um laboratório com as pessoas. Você agiu de maneira... Sim, eu lembro dessa experiência aí. O que que acontece nesse momento? Olha o que é a gente olhar pelo espelho do outro, né? O que a gente acreditar que a gente precisa da opinião do outro para tomar decisões e para agir na vida. Teve um cenário da minha vida que eu percebi? As pessoas gostam muito de ser bajuladas. Demais. E aí eu entreguei para elas o que elas queriam, para ver o resultado, Sim, um foi teste mesmo. um teste que você fez. Foi literalmente proposital. Então eu fui ali, bajulei, elogiei, estive perto, mostrei disposição. De repente, falei, vamos fazer a virada para eu entender o espelho. E a virada de chave foi exatamente no episódio onde a pessoa considerava algo muito importante para ela. E eu não dei a menor atenção. Proposital. Foi tudo planejado. Maldade, Meu Deus, né? olha aí. Gente, toma cuidado. Então, vou pedir para vocês Não se atreva com pessoas que mexam com comportamento. Então, naquele Agora momento, eu vou ficar esperto, hein, com você. mudei a chave, eu virei a chave e agora eu ignorei a pessoa. Em uma situação que ela considerava muito importante para ela. Nossa, agora eu preciso do reconhecimento, da valorização, do elogio, e eu fiquei como doida ali. Eu não dei a devida atenção mesmo. De imediato, mas foi assim, instantâneo. Você foi cortada, você foi cancelada. Cancelada instantaneamente. Isso só provou, só reforçou a minha teoria. Que quando a gente acredita que você precisa subir no palco de alguém, você tem que abraçar e beijar essa pessoa, você já está indo pelo caminho errado. Você escreveu no livro assim, eu percebi que aquele palco não era meu. Não, eu não queria, né? Não era uma tentativa. Não era uma tentativa, eu sei. Assim, Só que naquele momento você percebeu que aquele palco tinha dono, né? Aquele palco era muito importante para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Então não estava aberto. Não, ele não estava aberto a ceder espaço. Então, quando eu fiz essa simulação... Eu achei muito... Foi desafiador. Mas eu testifiquei na íntegra o que eu estou te falando. E eu vejo isso acontecer em muitos ambientes.
Se você, eu até chamo isso de microabuso de poder, né? Onde a pessoa acredita que ela está em posição de poder para decidir. Tive uma conversa com a minha chefe hoje. Tive uma reunião, né, com ela. Tem chefe, Beto? Tenho. Na verdade, quase todos os lugares que eu tô é chefe, mulher. E ela disse para mim, é porque são os que me contratam, né? Sim, sim. E aí ela disse para mim assim, Beto, você é muito diferente. Eu falei, diferente como? Você é muito na sua, quieto, você não é bajulador, você não... E assim, os outros todos são, né? Então, assim, ela disse isso e eu não... Há uma cultura que diz, o bajulador quer chegar a algum lugar, ele quer conquistar alguma coisa. Não tem como a gente fugir à regra teórica desse pensamento, porque literalmente ela tem uma fundamentação. Porque, sabe aquela coisa do marido, quando ele passa o dia inteirinho te dando patada e à noite ele chega doce? Aham. O que a mulher faz instantaneamente? O que você quer? Né? Você me tratou Sim. mal o dia todo e agora você está aqui me Ah, que bajulando? pergunta boba. Ela sabe o que ela quer. Olha, depois dos Retórico. espelhos trocados, você linka aqui com o preço invisível da visibilidade. Você é muito poética, Daiane. Você sempre faz um... Eu adoro essa Olha, jogada o de palavras. preço invisível da visibilidade, né? Aham. Aí você fala quando a verdade não precisa viralizar. E você fala do cotidiano e do desejo das pessoas de viralizar na... Olha, eu vou voltar àquele ponto que eu falei lá no início. Olha como é interessante a gente entender as conexões. Se você buscar dentro das pessoas que mais se destacaram nas redes sociais e você vê o início de carreira delas, não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com a forma como ela conseguiu se conectar. E as pessoas, hoje ainda, elas querem isso. Elas querem, nas redes sociais, ver a vida real acontecendo. Seja no conteúdo de comportamento humano, seja, não sei, falar de liderança, seja falar de afetividade, de adoecimento mental. Então, tudo isso está muito conectado com a forma como que você chega até as pessoas, como você atrai elas. Beto, eu tenho a minha experiência da vida... E a minha experiência foi muito marcante para mim. Ela foi a minha vivência. Ela tem um sentido para mim. Então, se eu só pegar esse conteúdo e eu cuspir ele no outro, onde você acha que isso vai fazer sentido para você? Eu falo isso nesse livro. A vida real... Desculpa. A vida real, ela tem que fazer sentido para o outro. O outro tem que se ver escalado naquele ambiente. Não é à toa que nas redes... O que faz sucesso hoje, por exemplo, em TikTok e Instagram? Ai, gente maquiando lá. É o cotidiano, né? É o cotidiano. Ai, tô tão atrasada, mas eu queria te contar uma história aqui. Aí o outro senta contando uma história, tomando um café. As pessoas estão assim agora. Todo mundo quer se conectar de Você alguma postou um maneira. vídeo esses dias assim, Falando ó, você sobre falando, isso. não, aí você falando e colocando um brinco e falando. Eu vi você fazendo Já isso não aí. chamou a atenção? Chamou atenção. Isso aí chama gatilho de atenção. Gatilho de atenção, exatamente. Só que na vida real isso acontece também. Quais são os gatilhos de E é atenção? interessante o que você está falando, porque isso, as pessoas realmente se conectam com isso. Com alguém normal falando com elas, né? E não um personagem ou uma performance ali. Você linka isso também, você ainda nesse mesmo texto você fala da glorificação do espetáculo, viver como empresa. E aí as pessoas elas se tornaram empresa, né? Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder ela fácil. Quando você tem um problema grande e quer pedir um conselho, você pede o conselho ao seu pai ou você pede a um grande palestrante que você assiste na televisão? Meu pai. Exato. Por quê? Porque você tem conexão com ele e gera confiança. Isso. O palestrante é alguém que te gera inspiração. É alguém que te dá um norte, ele quer te ensinar a subir na vida. Ele é um degrau. Na verdade, a gente usa essas pessoas de grande escalão do meio público exatamente como inspiração de onde eu quero chegar. Mas em quem confiar e como fazer, eu só vou falar com quem está perto. Com o íntimo, né? Dificilmente eu vou falar com um estranho, mesmo que dentro da trajetória de vida dele ele demonstre bagagem e autoridade. A cultura da marca pessoal já dizia, estamos ensinando uma geração a viver como se fossem empresas, vendendo suas versões mais aceitáveis, mesmo que isso custe a própria integridade. Aí você fala sobre as pessoas perderem sua identidade aqui. Perde mesmo, porque eu quero tanto pra agradar o vender outro. Para vender uma imagem. É uma imagem. Eu vou vender o meu senso de humor, eu vou vender o sorriso no meu rosto. E nós estamos sendo treinados para isso, tá? A gente está se tornando uma sociedade
totalmente maquiada. Porque é muito simples eu chegar em qualquer ambiente sorrindo e dormir desesperado, chorando. Depressivo, tomando remédio para dormir. Porque a gente realmente quer vender uma imagem de poder, de conquista, de fama. Ninguém vai para as redes sociais, isso também é assunto antigo. Tem uma frase que eu cuido do marketing digital, do marketing geral lá da clínica, é uma clínica de estética, né? Você conhece. Sim. E é uma frase dentro da estética, desse meio de estética facial, que diz: bonito vende. O que é bonito vende. Pois Isso não é. cabe só dentro da estética, em qualquer lugar. Não. Então as pessoas estão se apresentando bonitas em todas as áreas. Coração bonito, mente bonita, rosto bonito, corpo bonito, para vender, Comportamento porque senão não bonito. vende. Comportamento bonito, Só senão não que vende. aquilo que a gente chama de bonito, a máscara cai rápido. E É. quando cai, a gente é cancelado. A gente é criticado. Tem muita gente indo para a popularidade sem estar preparado para o outro lado, que é a crítica. Aí você fala também sobre pessoas que fazem a máquina funcionar e não aparecem, né? Literalmente. Eu achei Ai, bonito quando você falou aqui, ó. essa Você parte é conhece fantástica. aquele pastor de igreja pequena que visita um por um, mesmo sem equipe de mídia? Ele não está na playlist da devocional, né? Não. Mas é o ombro de consolo de uma comunidade inteira. Entre Ninguém muitas lembra outras dele. pessoas, né? Você falou O outro. pai de E o pai de família, a família, mãe isso. que desistiu da carreira, Uhum. entre tantas outras pessoas que não aparecem, não estão viralizando aí nas redes sociais, mas são as pessoas que causam conexão nessa terra. É. São as pessoas que de fato estão deixando marcas, são as pessoas confiáveis. Sabe aquela coisa de eu quero me espelhar na modelo, mas eu preciso da minha mãe para me abraçar? Sim. É literalmente isso. Só que essa mãe que abraça, essa mãe que é carinhosa, ela não aparece no jornal. Ela não vende, Ela né? não vende. Essas pessoas que estão fazendo de fato o mundo acontecer do lado de cá, as pessoas que ainda acreditam em família, as pessoas que querem ver lares estruturados, as pessoas que querem dar oportunidades para o outro sem buscar nada em troca. Sabe quando você vai no sinaleiro, você encontra uma pessoa de idade vendendo biscoito, e aí você fala, nossa, eu não tenho dinheiro agora. Aí aquela pessoa fala para você assim, não leva, depois você me dá. E Sim. você constrange com aquele comportamento, você fala, como é que ela confia em mim? Isso. Porque normalmente essas pessoas, elas não estão em evidência. Elas não têm ibope. E são elas fazendo a vida real acontecer com o maior marco que existe. Você disse aqui, ó, a vida não está exigindo que a gente brilhe mais, mas que a gente brilhe melhor. Ai, brilhar para você. Beto, Ou brilhar deixa eu falar uma corretamente, coisa né? sobre esse livro. Eu sou uma leitora assídua, eu leio muito. Eu até comentei num dos eventos que eu fui recentemente, que teve um ano da minha vida que eu li no ano 120 livros. Ou mais, Isso eu não tudo? lembro. Muito. Que Eu isso? amo ler. Então, assim, meu tempo livre era para leitura. E aí, quando eu me dediquei à escrita, eu me vi num ambiente de comparação muito forte. E pensava comigo, quando é que eu vou chegar ao nível de fulano tal? Quando é que eu vou escrever com as mesmas minúcias de tal escritor? E aí eu pegava o meu material, entregava para alguém ler, e falava, me dê o seu feedback. Nossa, que material incrível! Que escrita leve! Como é que você trouxe um assunto tão assim pesado, difícil de falar, de uma forma suave? Porque é uma das cobranças que eu coloco nos meus materiais. Leveza, linguagem assim fácil, né, de ser compreendida, Por favor, né? né? E Eu gosto de ler histórias também, que mas tem conectam. alguns livros muito difíceis. Porque eu de ler. não gosto, eu não quero a ideia de alguém pegar o material e falar assim, nossa, mais um livro chato. Cansativo. Eu né? quero que a pessoa leia, ela se veja na história e tenha o desejo de chegar até o final para ver como aquilo pode impactar de fato. E aí eu até fiz uma brincadeira. Olha, o que é a gente se colocar nesse ambiente de esquecer o seu brilho próprio. Eu coloquei um livro meu e de uma escritora norte-americana que eu amo, famosíssima. Eu falei, chat, compara esses dois materiais. E aí a resposta que eu tive é, que materiais incríveis. Uma tem uma vocação para isso e a outra para isso. Não sabia nem quem que era eu, né? Na fila do pão. Aham. Mas ele me equiparou a mesma qualidade de material de escrita dessa norte-americana que eu admiro. Então eu falei, como é que a gente deixa de se olhar? Quando é que a gente deixa de se olhar e
se vê com essa luz brilhando, né? Com essa luz própria, essa luz que realmente atinge algumas áreas. Então, essa parte da minha vida, ela me ensinou a viver com quem eu sou. E viver bem com o que eu tenho, com o que eu produzo. A vida que a gente pula, escrita por Daiane Tavares. O que acontece na vida enquanto eu não chego? Gente, bom, nós já falamos 1 hora e tem muita coisa ainda para ser falado, né? Leia. E eu vou pedir para você ler esse livro. A gente vai deixar o link aqui para você comprar o e-book, né? O livro físico já acabou, já está esgotado, mas o e-book está disponível para você. Em breve nós teremos mais livros físicos, né? Próximo mês teremos aí. Eu li o e-book e li o físico e eu Sim. perguntei para você, né? Não foi? Por que a leitura é diferente? Eu senti muita diferença da leitura aqui do Eu até e-book. respondi, porque o material na mão conecta, aí ele ativa áreas diferentes no cérebro. Ah, Inclusive, uma parte cognitiva que é a atenção. Você prende mais fácil. Aprende mais fácil por Eu causa... tenho facilidade com os dois e minha mente é treinada, mas tem gente que também. precisa do fixo. Mas assim, eu gostei do e-book, do digital e absorvi muito conteúdo, mas é diferente, Literalmente. literalmente. Eu não senti que aqui eu tive mais atenção. Porque aqui você estava arriscando. Eu senti que aqui eu tive mais... foi diferente. Assim. Olha como que é o processo eu consegui mental. enxergar outras coisas. Quando você pegou o livro e pôde tocar, teve sentido. Teve Sentido. percepção de toque. É. Isso é a primeira coisa. Quando você vê que a caneta marcou um texto, há uma outra absorção perceptiva aí, que é onde sua mente registrou aquela informação com mais propriedade. Então, tudo isso tem a ver com a percepção, com os sentidos que a gente desenvolve. Se esse livro tivesse cheiro, ele ia te estimular para um outro ambiente. Se ele fosse, por exemplo, tivesse uma capa com ondulações, ele também ia te trazer percepções. Se dentro dele eu coloco desenhos para estimular, tudo isso ele mexe com a nossa estrutura mental, né? Com o nosso nível de aprendizado. Então, faz todo sentido você aprender mais quando você pega e folheia. Faz sentido, então, né? Muito. Gente, tem tanta coisa aqui ainda. Você fala sobre a viagem, né? Que a viagem começa quando você decide viajar, não Essa parte é muito boa. quando você chega no destino. Você fala também do MacGyver aqui, né? Do Leopoldo. O meu MacGyver. Ele consertou o carro com uma moeda e uma colher. colher, né? Você traz também ensinamentos valiosos aqui mais na frente sobre como nosso cérebro se comporta com a quantidade de informações vinda na Isso. internet, no celular e tudo mais. E por que que a gente está dessa maneira, né? A hiperatividade. Isso. Você fala de uma geração que os idosos acham que a nossa geração é fraca, aí você defende a gente dizendo que não, nós não somos construção. Como fracos, é que a nós gente somos foi sobrecarregados. Então, estou te mostrando aqui que eu li Leu o tudo. livro todo, né? A gente tem uma frase aqui que eu gostei: podemos estar lutando tanto para ter uma vida que acabamos não a vivendo de fato. Vivendo de fato. E isso não é apenas poético, é neurologicamente verdadeiro. Isso, aham. Ai, É o tem seu mais essa cérebro aqui, ó. registrando. Esse aqui, a página toda eu deixo uns... Gravou. Eu tenho mania de colocar uns sinais que eu sei o que que é. Sim, sim. Me percebia como parte de algo infinito maior e era assustador. Me vi diante desses conflitos quando parar de tentar e começar a viver. Você fala também, conta algumas histórias suas. Ixi, aí tem história demais. Não, tem muita história e tudo muito, muito bom. E não dá para falar tudo num podcast só. A gente faz o segundo depois e fala o restante, né? Mas fica a dica. A agressividade disfarçada de impaciência, silêncio que afasta quando o desejo era aproximação, ironia que tenta proteger, mas fere. Tudo isso você está falando de quando eu pulei etapas também, como é que ele ressoa no comportamento, né? Olha como isso é sério. A dor, ela tem lugar, mas não tem domínio, né? É uma vida onde a dor tem lugar, mas não tem domínio. Você explica que a dor não pode dominar você, suas emoções, suas decisões. Quando eu tenho consciência, que eu lido com ela de frente. Isso. Bom, gente, A Vida que a Gente Pula, Daiane Tavares, está disponível para você no Amazon. Na Amazon. Na Amazon, certo? Daiane, muito obrigado. Maravilhoso o seu livro mesmo, muito bom mesmo.
E, bom, vamos tentar fazer a segunda parte. Vamos tentar só gravar a segunda marcar. parte. Marque, a gente vem para terminar de contar a história. Você também, eu vou te falar, viu? 200 páginas. Você caprichou nesse livro aqui, viu? Precisar de 2 horas. Um livro pequeno. Olha, Olha mas só. assim, ó, se eu puder deixar uma mensagem Por favor, para a fica à audiência, vontade. há um caminho muito fácil, né, para eu me encontrar novamente na minha trajetória e é eu fazendo a pausa que eu preciso. Pausa. Não é ninguém mandando eu fazer, é eu pausar. E eu começo esse livro falando isso. Quando eu termino ali a introdução, eu falo: pare, respire, É, recomece. você faz isso mesmo. Então, faça a pausa Como é que é? você... Pare, Acho que está na primeira. respire E recomece. e recomece. Então vá, pare, respire, recomece. Isso. Então, olhe para você, respire, veja a sua história, a que ponto você está, em que lugar da sua história você está. Gente, tome decisões e vamos embora. Novos passos. De repente, passos mais lentos, de repente, passos mais acelerados. O que a sua história está te pedindo? Porque a minha, de repente, peça pausa. Não, quer saber? Eu não vou correr mais. Para que eu correr? De repente a sua fala: não, você já perdeu muito tempo. Bora dar uma acelerada? Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer nossa vida acontecer? Então, tudo depende da forma como você vai se ver. Pare, respire, recomece. Se você não pulou esse vídeo e veio até aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar e contar para todo mundo e comprar esse livro maravilhoso, A Vida que a Gente Pula. Tchau, gente. Tudo de bom.